O negro tem que aprender a valorizar o negro tem que aprender a votar no negro, o negro tem que entender que quando ele assume a sua bandeira de vida, levando um seu, ele está levando toda a sua ancestralidade, ele está movimentando essa roda. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. O Tribunal Superior Eleitoral registrou recorde de candidatos negros para as eleições gerais deste ano. Pela primeira vez, o total de pretos e pardos será maior do que o de brancos. A maioria de pretos e pardos é evidente em qualquer aglomeração popular e há muito tempo. No século XIX, os censos apontavam que eram 58% da população. Na última contagem do IBGE, 56%. Mas no Congresso, sempre foram subrepresentados. Na atual legislatura, são 124 deputados e deputadas, entre 513. No Senado, 13 dos 81 senadores. O fortalecimento de uma bancada negra no Congresso ou na Câmara dos Deputados se faria urgente agora? Ela é primordial, ela é essencial, porque a partir de que o negro ocupe os espaços, ele começa a contar a sua história, mostrar as suas necessidades, ele fortalece dentro do Congresso esse estudo, esse reconhecimento. Basta a gente ver que nós não temos representatividade. Então, 1 ou 2 ou 3 não nos ajudam, é muito pouco. Um cenário que pode mudar este ano. O TSE registrou recorde de candidaturas de pretos e pardos. Será a primeira eleição majoritária onde há mais candidatos negros do que brancos. O crescimento foi de 3 pontos percentuais em relação a 2018 e de 5 pontos em relação a 2014. E é importante constituir partido de negros, sim, importante. Inclusive, eu estou na construção da Frente Favela Brasil, é nesse que hoje eu me coloco como Frente Favela Brasil. Eu acho que é importante, porque favelas são quilombos urbanos. Enquanto agentes políticos, nós precisamos estar disputando esse espaço, porque os partidos foram constituídos por brancos e nós, dentro desse partido, nós não temos a caneta. Da direita à esquerda, eu vejo em todas as pré-campanhas homens e brancos. E nós estamos invisibilizados nesse, mesmo sendo maioria. Aí eu pergunto, até quando a gente vai carregar piano? Até quando? Todo mundo acha bonito, todo mundo fala por nós, e aí a gente vai ficar enguetizado que nunca houve Ministério da Igualdade Racial, né? Mas agora é a proposta. Nesses guetos, será que nós não temos capacidade de estar assumindo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, já que é o nosso povo, está lá enquanto maioria? É isso que eu quero saber. Será que nós não temos cientistas? Aí eu pergunto, em quantos ministérios nós tivemos? Em quanto de verdade nós fomos chamados para estar assumindo a majoritária? Eu sei que o nosso único senador não irá se candidatar esse ano. Quantos negros estão disputando o Senado? Quantos negros estão disputando a presidência da República, ou negra? Nós somos 56%. Hoje, nacionalmente, não somos nem 5%, e ainda são eles que falam. Ainda são eles que falam por nós. Então, precisamos, sim, ter grêmios, precisamos ter coletivos, precisamos ter partidos de favela,
porque chega dos outros falar pela favela, e aí escolhe uma pessoa de fora que vem a cada 2 anos pedir o voto da favela. E depois acontece o que acontece dentro da favela. Dentro da Zona Sul, eles não entram empurrando perto, queimando televisão. Mas na favela é assim que o Estado entra. Esse Estado que nós pagamos, não paga imposto, paga assim. E quando você compra a sua televisão, quando você compra a sua roupa, quando compra a tua comida, que é cara, a tua gasolina, o teu caidinho, tu está pagando o teu imposto. Então, os servidores que nós colocamos lá, que ainda é, como sempre, essa maioria branca e de homens, nos tratam ainda como cidadão de segunda, de terceira classe. No Brasil, negro é a soma de pardos e pretos, pessoas pardas e pessoas pretas. Isso é um avanço da luta dos movimentos negros para combater o racismo e combater o preconceito. No entanto, quando ele afirma que é pardo, ele não associa, por exemplo, as características negroides, cor da pele, lábios, nariz, cabelo. A Semineto, o seu perfil, a sua marca, está longe dos traços negroides. Você pode tirar essa dúvida quando as pessoas perguntam como identificar quem é negro e quem não é. O policial sabe identificar, o porteiro de prédio, dos prédios de classe alta, também sabe. Com certeza, se eu estiver na porta de um prédio luxuoso, parado, sem nada a fazer, eu serei abordado. Se a Semineto estiver na porta do mesmo prédio de luxo, sem nada a fazer, ele não será abordado pelos funcionários da segurança daquele prédio. Nós precisamos, inclusive, falar também, Rogério, de que negro nós queremos ocupando esses espaços. Semana passada, a gente teve a notícia de certas atitudes do presidente da Fundação Palmares. Ele queria eliminar mais de 4.000 obras literárias da Fundação Palmares. Como é que você vê isso? Olha, Rogério, com muita tristeza, mas uma pessoa que se dispõe. É lamentável, eu sempre olho para ele como a figura do Capitão do Mato. Uma pessoa que é usada para se parecer fisicamente com a agente negro, mas é usada para violência, para o massacre, para a negação, para o desejo dos brancos, né? Para as pessoas racistas. Então, esse moço, que eu me recuso, inclusive, a repetir o nome, faz parte de um projeto genocida e está sendo extremamente usado. Seu filho, Sérgio Camargo, ele é o presidente da Fundação Palmares. Ele chegou a ter a nomeação suspensa, mas continua no cargo. E muitas vezes ele vem atacando o movimento negro, artistas negros, pessoas que têm um posicionamento de esquerda, religiões de origem africana. E eu te pergunto sobre o relacionamento de vocês. O senhor sempre teve, vocês sempre tiveram ideias conflitantes? Foi uma relação ou é uma relação conflituosa com o seu filho? Você, sem dúvida, conhece a palavra espantoso, né? Eu sou obrigado a dizer que é uma atitude espantosa para alguém, para um filho meu, que foi criado aqui na minha casa. Ele foi criado num ambiente ouvindo música referente ao negro. Ele já era bolsonarista antes do Bolsonaro ser eleito. Essa atitude dele, de fato, me espantou e me deixou triste, né? Eu tenho uma crença absoluta que é necessária lutar pelo negro. Os que conseguiram sair, como eu, filhos de analfabetos, filhos de apanhadores de café, conseguiram aprender a ler, foi jornalista, etc, eles têm um dever de fazer alguma coisa. Eu tenho convicção que meu dever, o dever de meus filhos, é se interessar pela questão negra. Por quê? Em alguns aspectos, eles foram beneficiados pela luta do pai. Eu fico muito triste com todos os movimentos que esse moço faz. Agora, não me surpreende. Nesse governo fascista, nesse governo de ódio, que estimula o ódio, que estimula o racismo, que estimula a desigualdade social, que nega os direitos sociais, que tem um projeto mesmo
Porque a professora Sueli Carneiro, filósofa negra de São Paulo, militante, minha amiga, minha mestra, ela fala muito isso. Quando as mesmas violências recaem sobre o mesmo grupo social, que tem as mesmas características, ou seja, todo mundo que tem a pele preta, o cabelo duro e o nariz chato, não tem saneamento, não tem acesso à saúde, não tem acesso à escola, não tem emprego, não tem carteira assinada, mora na favela, quando todas as violências recaem para o mesmo grupo, isso não é coincidência, isso é um projeto. Então, esse governo tem um projeto de eliminar a gente. E assim como aconteceu com Moise Kambangabe recentemente, congolês, e assim como aconteceu com aquele outro irmão negro que foi morto por ter sido confundido com bandido. O Brasil é assim. Mas a gente vai mudar. Nosso povo sempre esteve de pé e sempre se uniu. Eu tenho certeza que a gente está se reforçando muito mais. Interessante você falar sobre isso. Né? Atualmente, né, os movimentos pelos direitos dos negros no Brasil vêm se intensificando, né, aos pouquinhos. Em sua opinião, qual que é a importância em haver negros na política brasileira em todas as esferas governamentais? Acho que tem elementos que nós precisamos analisar. Nós acumulamos ao longo do tempo de que o racismo não é um problema de negro. Não somos nós os causadores do racismo. Nós somos as vítimas desse processo. Portanto, o fortalecimento da luta antirracista, eu acho que ela é um elemento que nós ainda precisamos explorar, mas também chega, né? Nós temos, de certa forma, conseguindo responsabilizar a sociedade pelas causas e pelos problemas que o racismo causam, né? Então, por exemplo, as mortes dos homens negros, elas nunca tiveram tanta discussão, né? Nunca foi, quem sabe se tivessem matado o Moise há uns 10 anos atrás, não teria essa repercussão. Mas tem um levante antirracista, que não é de responsabilidade só dos negros e das negras, mas é protagonizado por nós. Né? Eu tenho, ao longo da minha militância, tentado responsabilizar a sociedade. Eu acho que o racismo é um problema social, é um problema brasileiro, não um problema dos negros brasileiros. Né? Então, os não negros têm uma responsabilidade ainda maior. Caso você seja eleita deputada federal, quais seriam suas propostas de governo para o incentivo pelo aumento de corpos negros na Câmara dos Deputados? Bom, o que eu penso primeiro, existe uma lei 10.639, de 2003, que ela está engavetada, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas. Então, eu gostaria de rever realmente essa lei, porque eu acho fundamental nas escolas, pelas conversas que eu tenho com mães, com os alunos, as crianças negras realmente, elas ainda sofrem muita discriminação. O negro é visto como um ser comum. Eles não têm uma visão do negro dentro de um estudo da cultura. O negro sempre é visto como serviçal. Inclusive, hoje, a gente vê relatos aí de professoras que sofrem com esse preconceito perante as diretoras, as crianças que ficam marginalizadas pelo cabelo, sofrem bullying por todo sentido. Então, o que eu penso que a educação é fundamental, não só dentro das escolas, mas também dentro dos lares, das famílias, porque as mães têm que levar para o filho, criança, negro, que ele não é um pobre coitado. Na nossa Constituição rege, somos todos iguais. Nós sabemos que isso é uma mentira, que existe essa separação. Então, eu penso a trabalhar essa lei, mas trabalhar de verdade dentro das escolas, dentro dos lares, criar instituições que elevem a informação, a cultura do negro. Eu acho que as famílias precisam disso.
Para que a Lei 10.639, que fala sobre a educação das relações étnico-raciais dentro dos espaços escolares aconteça, é necessário, primeiramente, a formação dos professores para que eles consigam trabalhar essa temática. Porque não é simplesmente falar que a escola abriu para estar trabalhando a questões étnico-raciais. É necessário que esse professor conheça a nossa história, saiba quem somos, da onde viemos e o que somos capazes, que acredite na nossa história, que acredite no nosso legado e leve para dentro da sala de aula esse estudo como uma forma de esclarecer esse processo escravagista que houve no nosso país. Porque o Brasil foi um dos últimos países a fazer a abolição da escravatura. Então, isso traz para nós o ranço hoje, porque foi uma abolição que aconteceu às avessas. Nós fomos colocados para fora, né? Mas sem nenhum direito. E fomos para os guetos. E ali no gueto nós fomos construindo as nossas histórias. E voltando à minha família, eu entrei na escola nessa idade, quando entrou de 10 anos, quando nós viemos morar na cidade. Minha mãe foi lavar roupa e meu pai foi trabalhar como pedreiro, porque o meu pai era vaqueiro na roça. Depois, por exemplo, eu com 14 anos já estava trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. A trajetória para entrar na universidade não foi fácil. Prestei uma universidade federal, eu queria fazer medicina, como é o sonho de todo mundo. Na época, a Universidade Federal, o curso de medicina era o UFTM. Então, o que acontece? Entrava 72 alunos, minha classificação foi 73. Naquele ano, ninguém desistiu. Fui fazer psicologia, a psicologia era um curso pago. Fiquei 1 ano fazendo o curso, eu trabalhando para pagar uma escola particular, uma faculdade particular. Desisti do curso porque estava ficando muito apertado. Fiquei um certo período em Belo Horizonte trabalhando como doméstica. Deixei o curso de psicologia aqui em Uberaba, fui trabalhar em Belo Horizonte como doméstica. Fiquei lá durante 6 meses. Voltei para Uberaba, resolvi prestar comunicação social, jornalismo. Naquela época, tinha o crédito educativo. Não sei se você estava lembrado, isso foi na década de 80. Então, eu entrei fazendo um curso, pagando. Às vezes, no primeiro semestre, eu já fui fazer estágio numa rádio, aqui de Uberaba. Eu entrei no meio do ano e no ano seguinte, eu já estava fazendo um estágio na Rádio Difusora, que tinha sede em São Paulo. E no primeiro dia de estágio, trabalhando na rádio, me deram um gravador que era enorme. Com cassete? Com uma fita cassete. E chegava na cidade, aquele dia, numa campanha política, Tancredo de Almeida Neves. Foi o meu primeiro entrevistado. Aqui de São João del Rei. Meu braço tremia igual a vara verde. Eu não conseguia, mal conseguia segurar o gravador, muito pesado. É mesmo? E eu sempre fui muito audaciosa, então o que eu fiz? Tancredo estava descendo a Praça Rui Barbosa na campanha política. Uhum. E eu encarei e fiz a primeira pergunta. E ele me respondeu. Foi o maior prêmio de toda a minha vida. Ele parou, com todo carinho, me respondeu a pergunta. Aí os colegas jornalistas viram que ele tinha parado para responder, lembrando que eu era a única negra, encarava o pessoal. Aí todos se juntaram, aí transformou-se no meio da rua, na praça, uma entrevista coletiva. Então, a Lei 10.639 aconteceu depois da Conferência de Dubai. Palco histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje o laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.
realizada em fins de agosto e início de setembro de 2001, a conferência reuniu representantes de governos e da sociedade civil de países de todo o mundo. Um mundo que começa a reconhecer a importância de se construir a unidade a partir da diversidade. The build-up to this conference has prompted an extraordinary mobilization of society in many different countries. It has raised expectations which we must not disappoint. Let us rise above our disagreements. The wrangling has gone on for too long. Let us echo the slogan that resounded throughout this country during the elections of 1994, at the end of the long struggle against apartheid. Sekunjalo, the time has come. Thank you very much. Então, essa conferência colocou a necessidade de construir uma legislação. No governo Lula, o Brasil era consignatário dessa conferência, então o Brasil teve que construir políticas públicas em favor da população étnico-racial negra. E logo após indígena também. E o Estatuto da Igualdade Racial trouxe para nós a necessidade de trabalharmos essa legalidade, essa lei. Mas para que ela aconteça, o que é necessário? Primeiramente, como eu falei, formação dos professores. Depois que todos os agentes culturais abraçam essa lei como uma necessidade, abre espaço para que o negro ocupe os espaços de destaque. Claro, a representatividade política é importante, temos que fazer leis. Então, enquanto nós não elegermos, os nossos pares, elegeremos homens brancos, héteros, cristãos, de Bíblia embaixo do braço, que não diz nada, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Então, você levar uma multidão. Então, veja, só que para isso, Rogério, acontecer, e voltando à questão da Nether, o enfrentamento desse massacre, dessa violência, só é possível na medida em que a gente participa desses espaços de debate. E, para isso acontecer também, temos que colocar a cara na janela. Tem um convite aqui para você fazer parte do convite do Conselho de Educação. Beleza. Tem um convite aqui para você fazer parte do Conselho de Cultura, de Educação, do município, de Segurança Pública. Quer dizer, quem dentre nós, do nosso movimento, do nosso coletivo, tem esse perfil de debater e se colocar nesse lugar? Lembrando que não é uma tarefa fácil, porque esses lugares são majoritariamente brancos e que vão defender pautas brancas. Então, precisamos sim, irmão, de mais espaços, de mais coletivos. Acontece o seguinte, a unidade preta, seja lá em que lado estivermos, que o que nos une é a cor da pele, é a marca da escravização. Esse país, que foi um dos países que teve o processo escravocrata mais longo da história do mundo. E é muito doído quando um estadista diz: mas acontece que os negros na África, os negros também escravizaram. Sim, todos os povos, em algum tempo da história, escravizaram outros povos. Mas a única vez que a raça humana perdeu a condição de humana na escravização dos povos africanos, de seus descendentes. Então, esse Estado, esse país tem uma dívida conosco que é impagável. Eu chamo a atenção para esse momento que nós estamos passando. Quer dizer, como cientista político, escritor também, não só falando do livro, mas agora nós estamos passando por um momento de reflexão. Precisamos nos unir um pouco mais, procurar ver o que vai trazer esse momento, principalmente político, para nós que somos da cultura negra. Então, valorizar essas pessoas que vão trazer, ou que vão apoiar essa cultura, e votar nessas pessoas também. Ade, segundo a pesquisa Quest, 72% dos brasileiros não sabem o que faz o STF. E de 8 a cada 10, conhecem superficialmente o trabalho do TSE. De que forma isso reflete
nas eleições. Isso reflete exatamente nos números. Pesquisas falando de pessoas que estão indecisas nas eleições de 2022. Nós precisamos trazer mais letramento e educação política dentro das escolas brasileiras. Assim como as pautas como racismo, antirracismo, pautas como como funciona o sistema eleitoral brasileiro, precisam ser colocadas no currículo, na grade curricular do nosso país. Isso não acontece, como em outros países na União Europeia, por exemplo. Então, eu acho que uma das melhores formas de fazermos isso é cobrar o letramento dentro das escolas, para que as pessoas possam entender como funciona o sistema político brasileiro, para elas poderem se posicionar melhor durante as eleições. Nós temos a arma mais importante na nossa mão, nas nossas mãos, e nas decisões que nós temos que tomar, o voto. 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 Pensem bem. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Seus tambores nunca se calam.